Bom dia, turma. Vamos para o módulo 16, adições algébricas dos números decimais, objeto de conhecimento, adição de números decimais, subtração de números decimais, arredondamento e estimatismo e uma situação problema. Então vamos lá. Adições algébricas dos números decimais. Adição de números decimais. Em um torneio de música, as notas dos participantes são dadas por dois juízes que vão de 0 a 10. O resultado final é a soma das duas notas. Observe abaixo os quadros com as notas dadas aos três participantes. Então temos Bruno, o primeiro juiz deu 9,5, o segundo 9,3. Jéssica, o primeiro juiz deu 9,75, o segundo juiz deu 9,1. E Thaís, o primeiro juiz deu 9 e o segundo juiz deu 9,7. Para obter a nota de Bruno, devemos calcular 9,5 mais 9,3. Para isso, podemos reescrever os números na forma de fração e efetuar a adição dessas frações. Então, 9,5 é 95 sobre 10, 9,3, 93 sobre 10. Podemos escrever a adição de 9,5 e 9,3 na seguinte maneira. Então, 95 sobre 10 mais 93 sobre 10 é igual a 95 mais 93 sobre 10, que dá 188 sobre 10. E reescrever os cálculos na forma decimal. Se é uma casa só, vai ficar uma casa só depois da vírgula. Então fica 18,8. Para obter a nota de Jéssica, vamos calcular 9,75 com 9,1. Então transforma os dois para fração, duas casas, então vai ficar 995 sobre 100. 9,1, uma casa só, é 91 sobre 10. Para igualar os dois, multiplicamos o 9,1 por 10 de novo, fica 910 sobre 100. Os dois agora têm a mesma base, então eu posso somar. Repete o de baixo e soma os dois de cima. Vai dar 1885. Como é 100, são duas casas. Então, em cima eu tenho que ficar com duas casas depois da vírgula. Vai ficar 18,85. Para obter a nota de Thaís, vamos calcular 9 mais 9,7. Então, 9 é igual a 9 sobre 1. Tá? Para igualar a mesma casa de 9,7, que a parte de base é 10, multiplica os dois por 10. 9 vezes 10 dá 90. 1 vezes 10, 100. Os dois agora têm a base igual, o denominador. Então, repito o denominador e soma os dois de cima, dá 187. Como embaixo só tem um zero, então é uma casa só depois da vírgula. Fica 18,7. Note que para adicionarmos as frações, quando necessário, usamos frações decimais equivalentes para que todos tivessem o mesmo denominador. E com isso, os números decimais correspondentes a essas frações representaram a mesma quantidade de casas decimais. Observe os cálculos efetuados com os números na forma decimal.
Então, lá, Bruno, 9,5 e 9,3. Então, somando eles, dá 18,8, lembrando que vírgula embaixo de vírgula. Ok? Já Jéssica era 9,75 e 9,1. Acrescenta um zero na casa que está em branco para igualar as casas. E aí, 5 com 0, 9. 7 mais 1, 8. 8, 9 mais 9, 18. Vírgula embaixo de vírgula, 18,85. E Thaís, que era 9 e 9,7. Coloca um zero na casa que está em branco, ficando 9,0. Somando com 9,7 dá 18,7, que é vírgula embaixo de vírgula, não mexe. Nesses casos, foram usados as letras D para indicar dezenas, a letra U para indicar unidades e D para indicar os décimos e C para indicar os centésimos. Note que, ao posicionar os algarismos segundo as suas ordens, a vírgula dos dois números adicionados também foram alinhadas, quer dizer, colocado na mesma direção. Para adicionar números decimais, podemos escrever os números decimais equivalentes com a mesma quantidade de casas e depois adicionar os algarismos em ordens correspondentes, começando pela menor ordem. Então, exemplo, 9,1 mais 3,456. Nós colocamos duas casas decimais, dois zeros, para ficar igual a três casas depois da vírgula. E podemos somar, tá? 0,66, 0,55, 1 mais 4, 5, 9 mais 3, 12, 12,556, resposta do exemplo. Mais um, 7 inteiro, mais 8,194. Então, a primeira coisa é acrescentar 3 zeros depois da vírgula para igualar as casas. Aí 0 mais 4, 4, 0 mais 9, 9, 0 mais 1, 1, 8 mais 5, 15. Então, deu 15,195. Lembrando que a vírgula não mexe, fica no mesmo lugar. Subtração dos números decimais. Para efetuar subtrações de números decimais, também escrevemos na forma decimal equivalentes com a mesma quantidade de casas decimais e posicionamos de acordo com a sua ordem. Em seguida, subtraímos os algarismos das ordens correspondentes, começando pela menor ordem. Quando não for possível subtrair um número de outro, fazemos troca de valores com a ordem imediatamente à esquerda. Então, exemplo, 6,7, menos 4,2. Então, normalmente, 7 menos 5, 2. 6 menos 4, 2 e a vírgula no mesmo lugar. Segundo exemplo, 9,2 menos 3,56. Então, observem que 6 é maior que 0. Então, eu pego o emprestado do 2 e vai ficar valendo agora de 1. E o 0 fica valendo de 10. 10 menos 6, 4. O 1 também é menor que 5.
Então, pede emprestado ao 9, que vai ficar valendo de 8. E aí, aqui vai ficar valendo de 11. 11 menos 5, 6. 5 menos 3. 8 menos 3 dá 5. Então, ficou 5,64. Outro exemplo. 7,3 menos 3,9. Então, o 3 é menor. Pega o emprestado do 7. Fica valendo de 6. E umzinho fica na frente do 3, valendo de 13. 13 menos 9, 4. 6 menos 3, 3. Então, 3,4. Mais um exemplo. 10 menos 6,4. Mesma coisa. O 10 aqui é menor. Pede emprestado esse 0. O 0 não tem nada. Pede emprestado a 1. Então, ficou 10. 10. Só que tem que pedir emprestado. Então, 10 menos 1 vai ficar com 9. E aonde tem? Tem essa ordem, então a gente pode agora fazer a conta. Já que a gente botou aqui o último aqui com valendo 10. Menos 4, 6. O 10 aqui, como emprestou, virou 9. 9 menos 6, 3. Então ficou 6,3. Quer dizer, 3,6. Acompanhe a seguinte situação. Aos domingos, Sabrine vai à padaria com o pai comprar alimentos para o café da manhã. Observe o gasto que eles tiveram no último domingo. R$ 3,50 de queijo, R$ 4,00 de presunto, R$ 3,00 de pão, R$ 2,90 de requeijão e R$ 3,90 de leite. O pai de Sabrine entregou uma cédula de R$ 20 para pagar a conta. Esse valor é suficiente? Como Sabrina pode calcular o troco? Então, para saber se R$ 20 é suficiente para pagar a conta, vamos adicionar os custos em reais de cada item. Então, R$ 3,50 mais 4 mais 3 mais 2,90 mais 3,90. Então, 0 dá 0, 9 com 5 dá 14, 14 com 9 dá 23. Então, deixa o 3 aqui, o 2 vai lá para o outro lado. Lembrando que a vírgula sempre embaixo de vírgula. Então, ficou 2 com 3, 5, com 4, 9, com 3, 12, 12 com 2, 14, 14 com 3, 17. Então, deu R$ 17,30. Então, como 17,30 é menor que 20,00, o valor dado foi suficiente para pagar a conta. Nesse caso, há troco a ser devolvido, que pode ser calculado assim: R$ 20 menos R$ 7,90. Então, novamente, não dá para dividir. Vou ter que pegar emprestado, né? Porque em cima só tem praticamente 0. Então, o primeiro 0 resolve normal, só que o segundo 0 é um 3 embaixo. Então, o que eu faço? Pego emprestado aqui no 2, virando 1. Aí, o 1 junto aqui com o 0 deu 10. Pega, tira 1, e aí vai ficar valendo de 9, o segundo de 10. Então, 10 menos 3 dá 7. 9 menos 7 dá 2. E 1 menos 1 dá 0. Então, o resultado
do troco foi de R$ 2,70. Então, o valor que o pai de Sabrina deve receber de troco é R$ 2,70. Sabrina também pode encontrar o valor do troco resolvendo as seguintes expressões: R$ 20 menos, aí abre parênteses, 3,50, 4, mais 3, mais 2,90, mais 3,90. Observação. Em uma expressão que contém apenas adições e subtração, resolvemos as operações na ordem em que aparecem. Quando há parênteses, colchetes e chaves, resolvemos primeiro a operação contida neles. Então, resolvendo a expressão, temos R$ 20, né? E aí calculamos tudo que tem dentro do parênteses, que dá 17,30, diminui com os 20, dando de resposta 2,70. Arredondamento. Podemos arredondar números decimais para a casa decimal que desejarmos. Centímetro para o próximo, decímetro para o próximo, unidade para o próximo e assim por diante. Se o algarismo que está à direita da casa para a qual vamos arredondar, o número for maior ou igual a 5, acrescentamos uma unidade ao algarismo da casa escolhida. Eliminamos o restante após esta casa. Se for menor que 5, mantemos o algarismo na casa escolhida e eliminamos o restante. Exemplo, vamos arredondar o número 17,326 para o décimo mais próximo. O algarismo 6 está à direita da casa dos décimos e é maior que 5. Então, acrescentamos uma unidade ao algarismo 2 e obtemos 17,33. Quer dizer, o 6 é maior, acrescenta 1 no 2, vai virar 3 e o 6 é eliminado. O décimo mais próximo, o algarismo 2, que está à direita da casa dos décimos e é menor do que 5. Então, eliminamos o restante dos algarismos e obtemos 17,3. Quer dizer, elimina o 26. A unidade mais próxima, o algarismo 3, está à direita da casa das unidades e é menor do que 5. Então, eliminamos o restante dos algarismos e obtemos 17. Quer dizer, como o 3 é menor, a gente corta tudo e fica só com 17. Estimativas. Bem antigamente, quando não existia aparelhos de calcular ou deduções de fórmulas matemáticas, a estimativa já era feita. Por exemplo, para determinar a área de um terreno ou o tempo que levaria para realizar uma viagem, atualmente podemos fazer a estimativa no dia a dia para prever o resultado aproximado. Exemplo: 3 amigos precisam transportar um móvel em um elevador para atender a capacidade máxima de 200 kg. Sabendo que a massa possível é 20, do móvel é 20, e a massa de cada um, respectivamente, é 90
69,8, 74,4 e 76,3 quilos. Será possível realizar esse transporte? Vamos arredondar cada número decimal para as dezenas mais próximas. Então, assim obtemos 20, continua do mesmo jeito. 69,8, vamos arredondar logo para 70. 74 é menos do que 5, então ficou 70. E o 80, como o 9, o 6 passa de que 5, arredondo e virou 80. Adicionamos esses valores, 20, 70, 70 e 80, 240. Como 240 é maior que 200, não será possível realizar esse transporte com os 3 amigos no elevador. Outro exemplo. Em um torneio com 3 participantes, cada um recebeu as seguintes notas dos 2 juízes. Marcelo, primeiro saiu 9,8 e o segundo juiz 8,9. Janaína, primeiro foi 9,7, o segundo 9,6. E Otávio, 8,4 com 9,5. A nota final é obtida pela soma das 2 notas. Nesse caso, podemos estimar quem foi o vencedor, arredondando a unidade mais próxima. Então, quer dizer, 9,9 vai virar 10, 8,9 vira 9. A de Janaína, todas as duas também é maiores que 9, então vai para 10. E do Otávio, mesma coisa. Então, quer dizer, 10 com 9, 19, 10 mais 10, 20, 8 mais 10, 18. Portanto, Janaína foi a vencedora dessa competição. Outro exemplo. João foi à feira e na barraca do seu Manuel comprou banana por R$ 6,50, maçã por R$ 4,80, laranja por R$ 5,80 e uva por R$ 9,70. Sabendo que João tinha 10 notas de R$ 5,00, quantas notas seriam suficientes para pagar as suas compras? Então vamos estimar apenas os centavos. Então, no caso, 50, 80, 80 e 70 dá 280. Vamos arredondar 280 centavos para R$ 3,00 e adicionar as partes inteiras. 6 mais 4 mais 5 mais 9 mais 3 dá 27. Portanto, João gastou aproximadamente R$ 27,00 nessa compra. Logo, 6 notas de R$ 5,00, que dá R$ 30,00 no total, são suficientes para pagar as contas. Use a calculadora para verificar se os resultados exatos e comparar a estimativa feita nos exemplos anteriores. Situação problema. A amplitude térmica é a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas de uma região, registradas em determinado período. Observe abaixo 5 lugares e as temperaturas máximas e mínimas de cada um deles em determinado dia. Com base nessas informações, responda as questões. Qual foi a amplitude térmica de cada região no período registrado? E qual dessas regiões tem a maior amplitude? Então, vamos lá. Temos Sydney, Austrália.
temperatura máxima 20,8, temperatura mínima 11,2. Nova York, nos Estados Unidos, temperatura máxima 28,8 e temperatura mínima 14,6. Temos também Londres, que é Inglaterra, temperatura máxima 18,1, temperatura mínima 10,5. E o deserto do Saara, temperatura máxima 51,3 e temperatura mínima 1,7. E por último, Pequim, na China, temperatura máxima 38,7, temperatura mínima 21,3. Resolução. Para calcular a amplitude de cada região, devemos calcular a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, em Sydney, a amplitude térmica foi de 9,6, quer dizer, 20,8 menos 11,2 deu 9,6. Em Nova York, a amplitude térmica foi de 14,2, porque foi 28,8 menos 14,6 dá 14,2. Em Londres, a amplitude térmica foi de 7,6, foi 18,1 menos 10,5, que é igual a 7,6. No deserto do Saara, a amplitude térmica foi de 49,6, 51,3 menos 1,7 deu 49,6. E em Pequim, a temperatura térmica foi 17,4, 38,7 menos 21,3 dá 17,4. Letra B. Comparando os valores, a maior amplitude térmica foi registrada no deserto do Saara, 49,6 graus. Ok? Exercício. Questões do livro, página 251, questões 1 e 2, 252, questões do 3 ao 5. Fazer os cálculos no livro, caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e mandar as fotos do exercício pronto. Um abraço a todos e até a próxima.